Naquele dia, ninguém na Torre Atlântica, na região da Faria Lima, lembrava o nome da faxineira, até o momento em que o chefe milionário riu na cara dela e prometeu: "Te dou meu salário se você traduzir isso." Ele disse alto, para a sala toda ouvir, e a risada veio com plateia, porque gente rica adora quando alguém mais fraco vira entretenimento. Só que a gargalhada dele morreu em menos de 1 minuto, do jeito mais humilhante possível, com o próprio silêncio, espancado por palavras que ele não esperava que existissem na boca de quem limpa o chão. Tudo começou com um envelope sem remetente, grosso, cor de marfim, entregue pela recepção às 7.127:12 da manhã, antes da primeira reunião do dia e antes mesmo do café ficar pronto na copa executiva. A recepcionista, Tainá, subiu com ele nas mãos como se carregasse um objeto amaldiçoado, e por um instante, o elevador espelhado refletiu o medo dela, como se fosse parte do uniforme. "Chegou para você, Dr. Renato," ela disse, colocando o envelope na mesa do presidente do grupo Albuquerque Paz. Renato Albuquerque não gostava de surpresas. Não gostava de nada que não fosse agenda. Era o tipo de homem que marcava até o espontâneo, que transformava carisma em arma e fazia todo mundo acreditar que ele era generoso, quando, na verdade, ele era eficiente em comprar obediência. O escritório dele tinha vista para São Paulo como se a cidade fosse propriedade privada. O rio lá embaixo, os carros como formigas, a vida dos outros como cenário. Ele abriu o envelope com uma tesourinha de prata e puxou uma folha dobrada, um papel antigo, amarelado, com escrita à mão em linhas inclinadas. Só que não era português, nem inglês, nem espanhol. Era um idioma de letras estranhas, agressivas, como se a tinta tivesse sido cuspida no papel. Renato estreitou os olhos irritado. "Que porcaria é essa?" O diretor jurídico, Dr. Álvaro Mota, deu um passo à frente e ajustou os óculos. "Parece cirílico? Russo?" Renato franziu a testa. "Que palhaçada, quem mandou isso?" O chefe de operações, Leandro Pires, tentou soar leve. "Deve ser trote, Renato. Alguém querendo atenção." Renato encostou o papel na mesa, como se estivesse contaminado, e olhou em volta. A sala de reuniões já tinha 5 pessoas. O jurídico, a operação, o marketing, a controladoria e o assessor pessoal dele, Vinícius Salles, que fazia de tudo, inclusive aparecer quando ninguém chamava. "Alguém aqui fala russo?" Renato perguntou, e o tom já vinha com desprezo pronto. Ninguém falou. Ninguém ousou. Renato riu. "Então vamos fazer o seguinte," ele disse, levantando o papel como se fosse um troféu ridículo. "Eu pago meu salário do mês para quem traduzir isso agora." A sala soltou risadas pequenas, cúmplices. Era uma piada segura. Ninguém ali traduzia nada. O dinheiro não sairia do bolso dele, e ele ainda ganharia o prazer de se mostrar humano diante do próprio poder. Foi nessa hora que a porta se abriu sem pedir licença. Não foi invasão, foi rotina. Uma mulher entrou empurrando um carrinho de limpeza, usando luvas grossas e um uniforme cinza com crachá pendurado por um cordão já gasto. O nome no crachá dizia Rosângela, mas no prédio quase todo mundo chamava de moça. Ela parou ao ver a reunião, recuou meio passo e abaixou a cabeça, pronta para desaparecer. Só que Renato, animado com a própria piada, decidiu fazer dela parte do espetáculo. "Ei, você!" ele chamou apontando com a caneta. "Você fala russo?" A sala riu de novo, mais alto, porque a graça estava na pergunta em si, não na resposta. Rosângela levantou o rosto. O olhar dela não era submisso, era calculado. Um olhar de quem aprendeu cedo que o mundo testa sua dignidade todo dia, e se você piscar, ele morde. "Não," ela respondeu simples. Renato deu uma risada maior, satisfeito. "Tá vendo? Ninguém fala essa porcaria. Então tá decidido. Isso aqui vai pro lixo." Ele amassou o papel com uma mão, e o som da folha se dobrando foi seco, como um osso quebrando. Rosângela não se mexeu. Ela olhou para o papel amassado na mão dele e falou de novo, só que diferente. "Mas eu posso traduzir." As risadas morreram do jeito que uma música morre quando alguém puxa o fio da caixa de som. Renato olhou para ela como se tivesse ouvido um objeto falando. "Você?" ele perguntou, e a palavra saiu com deboche automático. "Traduz o que exatamente?" Rosângela apontou para a folha amassada sem vergonha. "Isso." Um segundo de silêncio. Álvaro, o jurídico, olhou para Leandro como se pedisse permissão para não acreditar.
Vinícius ficou imóvel, mas os olhos dele não riam. Os olhos dele avaliavam Rosângela com um interesse que não combinava com piada. Renato, por orgulho, decidiu dobrar a aposta. Tá, ele disse, abrindo um sorriso largo. Eu te dou meu salário. Meu salário de 1 mês, você ouviu? Se você traduzir isso aqui agora sem Google, sem nada. Ele olhou para a equipe como quem diz, isso vai ser ótimo. Rosângela tirou as luvas devagar, dedo por dedo, como se a sala inteira precisasse assistir ao ritual. Depois estendeu a mão. Me dá o papel. Renato jogou a bola. Entregou a folha amassada como quem entrega um brinquedo quebrado para uma criança. Rosângela desamassou com cuidado, alisando as marcas, e ficou olhando por alguns segundos. Não era o olhar de quem decifra letra por letra, era o olhar de quem reconhece, como se aquele idioma fosse uma rua antiga e ela soubesse o caminho sem precisar ler placas. Não é russo, ela disse. Renato soltou uma risada curta, provocando. Ah, não? E o que é então, professora? Rosângela respirou e respondeu. É ucraniano. E tá escrito, uma confissão. O ar da sala mudou. Renato parou de sorrir por um instante, como se o corpo dele tivesse entendido antes do cérebro. Confissão de quê? Álvaro perguntou num impulso, esquecendo que não deveria. Rosângela continuou, e agora a voz dela tinha um peso que prendia. Se eu desaparecer, não foi acidente, foi ordem. Ela traduziu, olhando para a folha. Eles vão dizer que eu fugi, eles vão dizer que eu roubei, mas eu só guardei cópias do que fizeram no projeto Itaquera. Ela fez uma pausa, como se confirmasse um detalhe. E o nome do mandante está no anexo. Renato ficou duro. Não era susto. Era reconhecimento. Porque Projeto Itaquera era um nome que ele não ouvia há anos. E era exatamente o tipo de nome que só aparece quando alguma coisa enterrada resolve respirar. Vinícius deu um passo mínimo para trás, quase imperceptível, como quem tenta sair do raio de explosão. Continua, Renato ordenou, e a voz dele saiu mais baixa do que ele queria. Rosângela leu mais um trecho, sem pressa, como quem faz questão de que cada palavra tenha dono. Eu não aguento mais. Eles mandaram alterar os laudos, mandaram apagar os e-mails, mandaram mudar a rota do transporte na noite do dia 1818. Ela ergueu o olhar pela primeira vez, encarando Renato. Eu vi quando disseram, faz parecer falha humana. Um silêncio absoluto. Nem o ar-condicionado parecia ter coragem de soprar. Álvaro abriu a boca, mas não saiu som. Leandro ficou com a mão na mesa, dedos tensos. Renato encarou Rosângela como se ela tivesse entrado na casa dele pela parede. Onde você aprendeu isso? Renato perguntou. E não era curiosidade. Era medo com máscara de arrogância. Rosângela olhou o papel de novo, depois guardou a folha dobrada na mão como se fosse dela, não dele. Eu aprendi quando precisei, ela respondeu. E eu aprendi porque lá fora tem gente que morre por causa de projeto. Renato tentou recuperar o controle com humor, mas a boca dele falhou. Você está inventando. Isso pode ser qualquer coisa. Rosângela se aproximou da mesa e colocou o papel diante dele aberto. Apontou uma linha específica, onde havia um nome próprio escrito em alfabeto latino, como se o autor quisesse garantir que não haveria erro de tradução. Aqui, ela disse. Renato olhou, e o sangue dele recuou do rosto, porque o nome não era de um inimigo qualquer, não era de um fornecedor, não era de um gerente que ele poderia sacrificar para salvar a própria pele. Era o nome de Vinícius Salles. Vinícius não reagiu com grito. Ele reagiu com o que gente perigosa usa quando perde o palco. Quietude. O corpo dele ficou leve, pronto para correr ou atacar. Renato percebeu tarde demais que na sala, o homem mais calmo era o mais ameaçador. Que porra é essa? Renato sussurrou sem fôlego. Rosângela virou o rosto para Vinícius e falou com uma firmeza que calou o vidro da janela. Agora eu vou traduzir o resto. E o senhor vai ouvir, porque foi o senhor que riu. Vinícius sorriu de canto, como quem decide algo internamente. A mão dele desceu devagar até o bolso do blazer. Renato viu o movimento e entendeu, num flash gelado, que a brincadeira tinha virado risco real. Não era sobre salário, era sobre sobrevivência. Só que naquele momento ele não sabia de uma coisa. Rosângela não era só uma faxineira que sabia idiomas. Ela tinha entrado naquela reunião com um motivo, e o envelope não tinha chegado por acaso. Ela tinha trazido aquilo.
E ela tinha esperado o momento certo para fazê-los engolir. Vinícius tirou do bolso um objeto pequeno e escuro. Não era uma arma de fogo. Era pior, porque parecia um controle, um acionador, alguma coisa que não faz barulho até fazer estrago. Ele olhou para Renato com um olhar antigo de quem já apaga problemas há tempo demais. Renato, ele disse, e a voz veio macia. Você vai me dar esse papel. Rosângela segurou a folha com as duas mãos e não recuou. Não, ela respondeu, simples. Renato piscou, tentando entender quem estava no comando daquela cena, o presidente do grupo ou a mulher do carrinho de limpeza. E antes que ele escolhesse um lado, Rosângela continuou a tradução em voz alta, como se cada frase fosse uma sirene. Se você está lendo isso é porque eu consegui enviar. Eles não vão parar. O próximo alvo é a mulher da limpeza. Ela entende. Rosângela parou e olhou ao redor. Ela entende. A palavra entende ecoou como um dedo apontado. Renato sentiu um arrepio subir, porque o papel parecia descrever exatamente o que estava acontecendo naquele minuto, naquela sala, naquela torre. Vinícius deu um passo. Rosângela não correu. Em vez disso, ela puxou do bolso do uniforme um celular simples, desses baratos, e ergueu a tela. Na tela, um ícone vermelho brilhava. Ao vivo. Eu já comecei a transmitir, Rosângela disse, e já tem gente assistindo. Renato sentiu o estômago cair. Álvaro levou a mão à boca. Leandro murmurou um meu Deus que saiu como fumaça. Vinícius congelou por um segundo, o primeiro segundo de hesitação dele, e foi ali que Rosângela o calou de verdade, sem gritar, sem xingar, sem implorar. Se você encostar em mim, Vinícius, o Brasil inteiro vai traduzir você, ela disse, e a frase veio com uma tranquilidade assustadora. Eu não preciso mais ser a única que entende. O silêncio que veio depois não era vazio. Era um silêncio lotado de testemunhas invisíveis. E Renato, que tinha rido prometendo o próprio salário, percebeu que tinha acabado de apostar algo muito maior do que dinheiro. Ele tinha apostado o controle. E perdeu. Do lado de fora da sala, no corredor, um barulho de passos apressados começou a crescer. Segurança, funcionários, gente atraída por algo que não devia estar acontecendo. Vinícius olhou para a porta, depois para o celular de Rosângela e então para Renato, como se calculasse qual estrago faria menos ruído. Renato abriu a boca para falar, mas Rosângela cortou primeiro, olhando direto para a câmera do celular, como se falasse com uma multidão. Se eu desaparecer hoje, vocês já sabem por quê. Agora eu vou traduzir os nomes, um por um. E foi nesse exato instante que a luz da sala piscou. Uma vez. Só uma. O tempo suficiente para qualquer transmissão travar. O tempo suficiente para uma câmera reiniciar. O tempo suficiente para alguém tentar apagar uma voz. Rosângela não desviou o olhar. Ela apenas apertou o celular com força e sussurrou para si e para o mundo. Eles vieram. A luz piscou uma vez e voltou, mas nada voltou igual. Por meio segundo, o ar-condicionado falhou, a televisão da sala reiniciou e o celular de Rosângela travou do jeito exato que travam as coisas quando alguém sabe onde apertar. Renato sentiu o corpo gelar, porque aquele acidente tinha a precisão de um recado. Eles tinham acesso ao prédio, ao andar e, pior, ao ritmo da vida dele. Vinícius não perdeu tempo olhando para o teto, nem reclamando da energia. Ele olhou direto para o celular de Rosângela, como quem confirma que a transmissão engasgou, e deu um passo rápido, agressivo, deixando a máscara de assessor cair de vez. Álvaro, o jurídico, tentou se pôr no meio com a mão levantada, mas Vinícius empurrou com o ombro sem nem olhar, e aquele gesto simples revelou tudo. Ali não existia hierarquia, existia só objetivo. Rosângela girou o corpo com o carrinho de limpeza como se fosse escudo, e a rodinha bateu no pé da mesa com um estalo seco. A sala inteira pareceu encolher. Renato quis gritar, segurança, mas a palavra não saiu. Ele percebeu tarde demais que, no mundo real, a voz falha quando o medo encosta. Devolve o papel, Rosa, Vinícius disse, e o tom era doce demais para ser humano. Você não sabe com quem está mexendo. Rosângela não respondeu de imediato. Ela apertou o botão lateral do celular, forçou a tela a reacender, e quando viu que o ao vivo tinha caído, ela não entrou em pânico. Em vez disso, levantou o olhar para Renato,
como se pedisse uma coisa que ela nunca pedira antes a um homem daquele tamanho: coragem. Renato entendeu a mensagem do jeito mais amargo possível. Se ele não fizesse nada, a culpa dele ganharia carne ali, na frente dele, e o preço não seria reputação, seria sangue. Ele engoliu seco e deu um passo para frente, tentando ocupar espaço. Vinícius, para, Renato disse, firme o bastante para se ouvir, mas não firme o bastante para convencer. Você vai se explicar. Vinícius virou o rosto lentamente e sorriu com pena. Eu me explicar? Ele perguntou como se Renato fosse uma criança. Renato, você me contratou para evitar esse tipo de bagunça. A palavra bagunça bateu em Renato como bofetada, porque era assim que Vinícius via pessoas. Rosângela não era gente, era obstáculo. Álvaro não era colega, era volume no caminho. E Renato, naquele instante, também era obstáculo. Leandro, o de operações, puxou o celular para ligar para alguém, mas a tela ficou sem sinal. Ele olhou o ícone e empalideceu. Sem rede, ele sussurrou, e a voz dele tremeu. Isso aqui tá bloqueado. Renato sentiu o chão sumir. A torre que ele achava blindada agora era uma caixa fechada por fora. Rosângela respirou fundo e fez algo que Renato não esperava. Ela puxou do bolso do uniforme um segundo aparelho, menor, com a bateria presa por fita, e apertou um atalho. A câmera abriu na hora. Na tela, o ícone vermelho voltou e o contador subiu, como se alguém lá fora tivesse sido avisado antes mesmo daquela reunião começar. Vinícius congelou de novo. Um congelamento curto, mas revelador. A segunda hesitação dele era prova de que Rosângela tinha um plano que ele não tinha previsto. Se eu disse que não preciso ser a única que entende, ela falou olhando para a lente. Se eu cair, vocês continuam. Ela virou o celular, enquadrando Vinícius, enquadrando Renato, enquadrando o papel. E então, sem pedir licença à covardia do ambiente, continuou a tradução com a voz mais calma que já existiu, num lugar prestes a explodir. Anexo: nomes, datas e pagamentos. Eles usam empresas de limpeza, terceirizadas, para circular sem suspeita. Rosângela levantou os olhos do papel e encarou Renato. A chave fica com o assessor. Renato sentiu uma pressão no peito, porque cada frase encaixava como peça de quebra-cabeça sujo. Ele lembrou do dia em que Vinícius sugeriu trocar a empresa de limpeza por uma mais discreta. Lembrou do dia em que o acesso de manutenção do 27º andar passou a dar problema, e Vinícius resolveu pessoalmente. Lembrou de quantas vezes ele aceitou o atalho, porque o atalho era confortável. Vinícius avançou. Rosângela recuou um passo, mas não correu. Ela ergueu a mão aberta, mostrando a tela ao vivo. Chega mais perto, ela disse, apontando o celular para o rosto dele. Olha para a câmera e explica por que teu nome está aqui. Vinícius fechou a expressão por um segundo, e quando voltou a falar, a voz veio baixa e perigosa. Você acha mesmo que gente assistindo vai te salvar? Renato abriu a boca para responder por ela, mas não conseguiu. Quem respondeu foi o próprio prédio. A porta da sala se abriu com força, e 2 seguranças apareceram, ofegantes, um deles com rádio na mão. Renato sentiu alívio, até perceber o detalhe que matou o alívio. Os seguranças não olharam para Vinícius como ameaça. Eles olharam para Rosângela. Senhora, a senhora precisa sair daqui agora. O segurança mais alto disse, estendendo a mão como quem pede, mas o corpo dele dizia ordem. Vinícius inclinou a cabeça e soltou um suspiro quase divertido. Obrigado por virem rápido, ele falou como se fosse dono. Renato encarou os seguranças sem acreditar. Vocês estão fazendo o quê? Ele perguntou. Eu sou o presidente dessa empresa. O segurança não piscou. Doutor Renato, a orientação é retirar a funcionária e encerrar a situação. A palavra orientação soou como corda no pescoço. Renato entendeu. Não era segurança do prédio, era segurança de alguém. Rosângela, ainda filmando, aproximou a câmera do crachá do segurança. Diz seu nome, ela pediu sem agressão. Só diz seu nome. O segurança hesitou. Pequena hesitação. Humana. O outro segurança, mais novo, mexeu no rádio como se recebesse instruções e disse quase sem voz. Tá dando confusão na internet, chefe. Tão marcando o prédio. Vinícius virou o rosto e o encarou com um olhar que cortou o rapaz ao meio. Cala a boca, ele disse. Simples. Renato percebeu que, naquela sala, o poder não era o cargo dele. Era o medo dos outros.
Rosângela continuou lendo, e agora ela não lia mais só para Renato, lia para o país. A voz dela cresceu sem gritar, e a calma virou faca. O projeto Itaquera foi só o início. Quando alguém ameaça falar, eles fabricam prova de roubo, depois fabricam queda, depois fabricam silêncio. Ela olhou para a lente. Se você está vendo isso, arquive. Renato, num impulso de desespero, pegou o próprio celular e tentou entrar numa rede social. Sem sinal. Vinícius tinha bloqueado o andar, mas Rosângela tinha burlado de algum jeito. E Renato não entendeu por quê. Só entendeu o essencial. Ela tinha saída e ele não. Vinícius estendeu a mão para a folha. Chega, ele disse. Isso aqui acabou. Rosângela puxou o papel para o peito e deu um passo para trás, encostando na parede de vidro. A cidade lá embaixo parecia distante e indiferente, como sempre. Só que, naquela altura, qualquer empurrão era definitivo, e Renato viu o perigo com clareza brutal. Ele se colocou entre Vinícius e Rosângela, sentindo o corpo tremer. Você não vai encostar nela, Renato disse. Vinícius ficou parado por um segundo, como quem não acredita no que está vendo. Você vai escolher ela? Ele perguntou, sorrindo com desprezo. Você vai jogar tua vida fora por causa de uma faxineira? Rosângela respondeu antes de Renato, e a resposta dela veio limpa. Ele vai escolher parar de ser covarde, ela disse, olhando para a câmera. Isso é mais raro que milionário. A frase cortou o ar. Renato sentiu vergonha de um jeito diferente. Não vergonha de estar exposto, mas vergonha de ter precisado de alguém de baixo para lembrar que ele ainda podia escolher. Vinícius suspirou como quem perde a paciência com um brinquedo quebrado. Ele fez um gesto pequeno para os seguranças. Pega ela. O segurança alto avançou. Rosângela se encolheu instintivamente, mas continuou filmando. O segurança novo, porém, parou no meio do passo, como se o corpo dele tivesse lembrado que aquilo era errado. Ele olhou para a câmera, olhou para Vinícius e o conflito apareceu no rosto como rachadura. Renato viu a rachadura e decidiu apostar nela. Se vocês encostarem nela, eu demito os dois, Renato disse alto. Agora. Vinícius riu e a risada dele foi o som mais perigoso da sala. Você não demite ninguém sem mim, Renato, ele respondeu. E então falou com a precisão de quem sabe segredos demais. Você esqueceu que eu tenho tua assinatura em coisas que você nem lembra? Renato sentiu a garganta apertar. Era verdade. Vinícius tinha sido o homem das soluções. E Renato tinha assinado sem olhar, porque olhar doía. Rosângela se aproveitou do segundo em que Renato e Vinícius se encararam e fez algo rápido. Puxou o cabo de energia do painel de mídia da sala e conectou o segundo celular numa entrada HDMI usando um adaptador improvisado. A tela grande, antes com gráficos corporativos, acendeu com a imagem da própria câmera dela, ampliada. O rosto de Vinícius apareceu gigante na parede. A sala inteira congelou. Vinícius, pela primeira vez, perdeu o controle do próprio enquadramento. Isso aqui é invasão de sistema, Álvaro disse num fio de voz. Isso aqui é sobrevivência, Rosângela respondeu, sem olhar para ele. Na tela grande, a live ganhou milhares em segundos. Comentários surgiam como chuva. Renato viu seu próprio rosto refletido. Viu Vinícius enorme. Viu os seguranças e entendeu que agora havia testemunha demais para ser apagado com facilidade. Vinícius fechou a mão, ainda segurando aquele dispositivo escuro que parecia um controle. Ele olhou para Rosângela com um ódio frio. Você acha que isso te protege? Ele perguntou. Você está me obrigando a fazer barulho. Rosângela encarou de volta. Faz, ela disse, e a palavra veio como desafio. Faz e vira teu próprio anexo. Vinícius deu um passo, e no mesmo instante, o vidro do canto da sala vibrou com um estalo curto, como se alguma coisa tivesse batido do lado de fora. Renato virou o rosto e viu no prédio em frente um brilho rápido, um reflexo que não parecia de sol. Ele entendeu sem querer entender. Tem alguém lá fora, Renato sussurrou e o sangue dele gelou. Tem alguém mirando. Rosângela ouviu e não se desesperou. Ela ficou ainda mais calma, o que era mais assustador. Eu sabia, ela disse como se confirmasse uma conta antiga. Por isso eu trouxe 2 jeitos de gravar. Ela puxou do bolso um pendrive pequeno e jogou para Renato. Ele quase não pegou de tão trêmula que estava a mão. Isso tem cópia do que eu sei e do que você vai descobrir, ela disse. Se eu cair, você não cai junto. Você vai continuar falando.
Renato olhou para o pendrive como se fosse chumbo. Continuar falando significava virar alvo. Mas, naquele segundo, ele percebeu uma coisa simples. Ele já era alvo. A diferença era que antes ele não sabia. O segurança novo, o que hesitara, deu um passo na frente do colega. Chefe, ele falou, olhando para Vinícius. Isso tá ficando grande demais. Vinícius virou lentamente para ele. Você vai me contrariar? Perguntou. O rapaz respirou fundo e falou a frase que mais tarde todo mundo lembraria como o momento em que a engrenagem falhou por dentro. Eu vou fazer o certo, ele disse. O segurança alto tentou agarrá-lo pelo braço, mas o rapaz se soltou e correu até a porta, abrindo e gritando no corredor. Chama a polícia! Agora! Estão tentando sequestrar uma funcionária aqui! O grito ecoou pelo andar executivo como uma bomba moral. Gente apareceu no corredor. Celulares foram erguidos. O ao vivo multiplicou por fora do bloqueio. Renato viu pela primeira vez o pânico no rosto de Vinícius. Vinícius avançou para fechar a porta, mas Rosângela foi mais rápida. Empurrou o carrinho de limpeza, travando a passagem. O carrinho bateu na canela de Vinícius e ele soltou um xingamento que a câmera captou com clareza. O chat explodiu. Vinícius, encurralado pela própria imagem gigante na tela, tomou a decisão errada. Ele levantou o dispositivo escuro e apertou um botão. Nada explodiu. Nada fez barulho. Mas em segundos, o ar-condicionado morreu de vez e uma fumaça fina começou a sair de uma das grelhas do teto, discreta, quase invisível. Renato sentiu o cheiro químico e o instinto gritou. Aquilo não era acidente, era dispersão. Gás. Rosângela disse, e a palavra dela veio como sirene. Ele vai apagar a gente sem tiro. Renato tossiu no primeiro segundo e no segundo segundo entendeu que não tinha preparo para aquilo. Rosângela puxou uma máscara simples do carrinho, dessas de obra, e jogou uma para Renato, outra para o segurança novo que voltava, e colocou a dela com rapidez. Vinícius já recuava indo para a saída de serviço da sala, tentando sumir no labirinto interno do andar. Ele olhou para a câmera uma última vez, e o olhar dele prometia retorno. Isso não acabou, ele murmurou, mas a frase saiu baixa demais para parecer ameaça e alta demais para não parecer confissão. Rosângela, tossindo pouco por causa da máscara, apontou para Renato. Vai atrás dele? Ela perguntou direto. Ou vai ficar aqui esperando apagarem a história? Renato olhou para a fumaça, olhou para a tela com milhares assistindo, olhou para o pendrive na mão e sentiu uma coisa que ele nunca sentira no topo. Responsabilidade sem aplauso. Ele apertou a máscara no rosto e deu o primeiro passo na direção da porta. Eu vou, ele respondeu. E naquele instante, o chefe milionário percebeu o tamanho do ridículo da própria frase da manhã. Ele tinha oferecido o salário como piada, como se dinheiro fosse o auge de tudo. Só que agora ele pagaria mais caro do que salário. Pagaria com o nome, com o império, com a pele, para não deixar Rosângela virar mais um silêncio. Eles saíram para o corredor e o andar executivo parecia outro lugar. Gente com celular na mão, portas abrindo, olhares assustados e o som distante de elevadores sendo chamados como fuga. Rosângela correu na frente, guiando pelo caminho que ela conhecia melhor do que qualquer executivo. As rotas de serviço, os atalhos invisíveis, as portas que só quem limpa repara. Ele vai tentar descer pelo elevador técnico, ela disse ofegante. Ele sempre usa. Renato arregalou os olhos. Como você sabe? Rosângela não olhou para trás. Porque eu vi ele usando antes, ela respondeu. E porque eu não limpo só sujeira. Eu limpo segredos. No fim do corredor, a porta corta-fogo do elevador técnico estava entreaberta. Uma fresta pequena, o suficiente para dizer que alguém passou há segundos. Rosângela empurrou e entrou. E Renato entrou atrás, sentindo o coração socar. O elevador estava descendo. O visor mostrava números caindo como contagem regressiva. Rosângela apertou o botão com raiva. Nada. O elevador não subia. Ele obedecia só a quem tinha a chave. Renato sentiu um desespero quente. Ele vai sumir. Rosângela olhou para as escadas técnicas e apontou para baixo. Então a gente desce. Renato encarou o vão da escada como se fosse um abismo. O homem que vivia em elevador panorâmico agora tinha que correr no concreto. Ele desceu atrás dela degrau por degrau, e a cada andar o ar parecia mais pesado, não só pela corrida, mas pela certeza de que Vinícius tinha vantagem,
Ele conhecia o prédio por dentro porque ele o controlava. No 23º andar, eles ouviram o som. Uma porta batendo, passos rápidos e um rádio chiando. Rosângela parou, levantou a mão e Renato congelou. Voz masculina, baixa. Tá limpo. Ele tá descendo. O pacote ficou? Outra voz respondeu abafada. Ficou. Se ela aparecer, resolve. Renato sentiu o estômago revirar. O pacote. Eles falavam de alguém como objeto. Ele olhou para Rosângela e viu por trás da máscara um olhar que não tremia. Eles estão falando de mim. Ela sussurrou. Renato engoliu seco. A gente volta. Rosângela balançou a cabeça. Se a gente volta, ele some. Ela respondeu. E se ele some, você volta a ser refém dele. Renato sentiu a frase como martelo. Era isso. Ele tinha vivido refém sem saber. E agora estava pagando com pânico para se libertar. Eles continuaram descendo. E no 18º andar, a escada desembocou num corredor de manutenção. Rosângela puxou Renato para dentro de uma sala pequena, com ferramentas e uma janela estreita. Ela apontou para fora, para um pátio interno onde dava para ver a baia de carga do prédio. Lá embaixo, Vinícius caminhava rápido, acompanhado por um homem de boné e outro de jaqueta escura. Não pareciam funcionários, pareciam solução ambulante. Vinícius olhou o relógio e mesmo de longe Renato viu a pressa controlada. Não era fuga por medo, era fuga por protocolo. Rosângela tirou o celular e apontou a câmera para a janela. Tá vendo? Ela disse. Agora o mundo também tá vendo. Renato, tremendo, percebeu que não era só pegar Vinícius. Era sobreviver à próxima etapa, porque quem apagava gente não deixava a testemunha sair andando. E como se o universo quisesse confirmar, o rádio de um dos homens lá embaixo chiou e eles olharam para cima, na direção exata da janela. Renato se afastou na hora, mas já era tarde. O homem de boné levantou a mão, apontou para o prédio e falou algo que Renato não ouviu, mas entendeu pela reação. Eles tinham sido localizados. Rosângela prendeu a respiração por um segundo. Agora corre, ela disse. E quando ela abriu a porta para sair, um terceiro homem apareceu no corredor, vindo na direção deles com passos rápidos, como quem já sabia que aquela sala existia. Renato travou. O homem sorriu. Boa tarde, Rosângela, ele disse, como se fosse conhecido. A senhora tá dando trabalho. Rosângela deu um passo à frente, protegendo Renato sem nem pensar, e a voz dela saiu baixa, firme, definitiva. Então vem me calar na frente de todo mundo. O homem no corredor tinha o tipo de sorriso que não combina com urgência. Um sorriso treinado para parecer normal, enquanto o resto do corpo já está pronto para o pior. Ele não levantou a voz. Não correu, não fez espetáculo, só avançou meio passo e deixou a porta atrás dele fechar, criando aquela sensação claustrofóbica de que o mundo encolheu e, de repente, só existia o concreto, o cheiro de graxa e o som do próprio sangue. Rosângela manteve o celular apontado para ele e a tela tremia menos do que a mão de Renato, como se a coragem dela tivesse uma base antiga. O homem inclinou o rosto, vendo o reflexo do próprio olho na lente. Você tá ao vivo mesmo? Ele perguntou, com uma curiosidade quase infantil. Rosângela respondeu sem piscar, e a voz dela saiu do jeito que cala a sala, sem suplicar. Tô, e se você encostar em mim, você vira rosto conhecido. Ele soltou um riso curto, como quem não acredita em ameaça de gente que limpa chão. E isso foi o erro. Rosângela girou o carrinho de limpeza com o pé, destravou um compartimento e puxou um frasco pequeno, transparente, com líquido levemente azulado. Não era arma de filme, era ferramenta de trabalho, e por isso era perfeito. Você sabe o que isso faz? Ela perguntou, mostrando o rótulo de removedor alcalino. O homem hesitou por um décimo de segundo, tempo suficiente para Rosângela apertar o gatilho e acertar um jato no rosto dele. Ele gritou e levou as mãos aos olhos, e o corredor inteiro ganhou um eco de desespero. Renato, que até ali era apenas o homem rico correndo atrás de coragem emprestada, sentiu o corpo reagir sozinho e empurrou a porta ao lado, puxando Rosângela para dentro de uma sala estreita de manutenção. A sala tinha tubulação, caixas de ferramenta e uma janela alta que dava para o pátio interno. Rosângela fechou a porta com o ombro, segurou a maçaneta por dentro e falou para a câmera com urgência, mas sem perder o controle. Se vocês perderem a live, gravem a tela.
Se eu sumir, postem meu rosto, meu nome, esse andar e esse prédio. Renato ouviu aquilo e percebeu uma verdade humilhante. Ele achava que crise era manchete, mas Rosângela sabia que crise é quando seu corpo vira estatística. Lá fora, o homem limpava os olhos e xingava, e o som da raiva dele se aproximava de novo. Rosângela olhou para Renato e apontou para o pátio. Tem rota de carga lá embaixo. Se a gente chegar no térreo, ele não segura tanta gente olhando. Renato deu um passo em direção à janela e viu Vinícius no pátio, acompanhado dos outros 2 homens, entrando numa van sem identificação. Eles não estavam fugindo como desesperados. Estavam saindo como quem fecha expediente. Vinícius olhou para cima e, por um segundo, seus olhos encontraram o vidro alto da sala de manutenção, e o olhar dele disse a coisa mais perigosa do mundo: eu ainda mando. Rosângela não se encolheu. Ela levantou o celular, aproximou a câmera do rosto dele lá embaixo e falou alto o suficiente para o microfone pegar e o chat entender. Vinícius Salles, ela gritou. O anexo tem teu nome e eu tenho tua cara. A van arrancou e Vinícius desapareceu do enquadramento, mas já era tarde para o sumir funcionar como antes. Renato sentiu o impulso de correr atrás, de descer como herói, mas Rosângela segurou o pulso dele, firme. Você não vai atrás com o peito aberto. Você vai atrás com prova. Como se o prédio quisesse responder à frase, um alarme de incêndio disparou no andar de cima. Não era o tipo de alarme que toca por engano. Era o tipo que vira evacuação, sirene e caos. Vinícius tinha acionado fumaça no V07 para criar pânico e limpar o caminho dele. E Renato entendeu que a torre inteira era parte do tabuleiro. Eles vão dizer que foi falha, Renato murmurou. Rosângela encarou. Hoje não. Ela abriu a porta com cuidado. O corredor estava vazio por um instante, e aquele instante era a janela. Eles correram pela escada técnica, descendo rápido, e Renato sentiu o joelho reclamar, o peito queimar, a gravata virar corda. Em 2 andares, já havia gente evacuando, funcionários confusos, celulares erguidos, e isso era um escudo natural. Barulho, testemunhas, desorganização. No 12º andar, um homem de colete do prédio tentou barrá-los, mas o segurança novo, aquele que gritara no corredor, apareceu de repente ofegante com os olhos arregalados e uma decisão escrita no rosto. Ele levantou o rádio e falou alto para todo mundo ouvir. A polícia está subindo, já tem viatura aqui embaixo e está todo mundo filmando. A frase caiu como um bloco de concreto no plano do silêncio. De repente, as pessoas não estavam apenas evacuando, estavam observando, apontando câmeras, perguntando o que estava acontecendo. E quando uma multidão sente cheiro de verdade, ela vira incêndio que não se apaga com extintor. No térreo, a recepção parecia outra. A catraca estava travada. A porta giratória tinha gente presa reclamando, e do lado de fora havia sirenes e flashes, como se a cidade finalmente tivesse olhado para dentro da torre. Renato viu jornalistas chegando rápido demais e entendeu que não era sorte. Era a live de Rosângela puxando o mundo para aquele ponto. Um policial se aproximou, com mão no coldre, avaliando a confusão. Quem é o responsável aqui? Ele perguntou. Renato ia responder com o cargo por hábito, mas Rosângela respondeu primeiro. E esse primeiro mudou tudo. Eu sou a vítima e a testemunha, ela disse. E ele é o presidente que acabou de descobrir que trabalhava para o próprio sequestrador. Renato quase corrigiu, quase quis suavizar, quase quis controle de danos. Só que, no reflexo do vidro, ele viu seu rosto e percebeu o quanto aquilo já tinha acabado por dentro. Ele respirou fundo e fez o que jamais teria feito naquela manhã. Eu vou depor, Renato disse ao policial. Agora. E vou entregar tudo. Rosângela, ainda com o celular em punho, puxou a câmera para o rosto de Renato e falou ao vivo com a calma de quem não negocia mais com medo. Repete. Renato encarou a lente. Eu vou depor. Vou entregar provas. E vou autorizar a abertura de todos os e-mails e contratos do projeto Itaquera. Sem filtro. O chat explodiu. E dessa vez, explodiu como rede que segura. O policial olhou para Rosângela, depois para Renato, e entendeu que aquilo não era briga de condomínio. Era esquema. No meio do tumulto, um carro preto estacionou na frente, e Álvaro, o jurídico, desceu com a cara de quem finalmente percebeu que a toga não protege de incêndio. Ele tentou puxar Renato pelo braço, sussurrando,
Isso vai destruir a empresa. Isso vai destruir você. Pensa nos acionistas. Renato olhou para ele com uma tristeza seca. Eu pensei nos acionistas a vida inteira, Renato disse. Hoje eu vou pensar nas pessoas. Álvaro tentou insistir, mas Rosângela levantou o celular e enquadrou o rosto dele também. Doutor, quer orientar obstrução em áudio e vídeo? Ela perguntou, e a pergunta foi uma lâmina educada. Álvaro ficou mudo, e aí estava o verdadeiro calor. Não foi grito, não foi tapa, foi enquadramento. Foi transformar o que sempre morou no escuro em coisa que precisa se explicar no claro. Horas depois, numa sala fria da delegacia, Renato entregou o pendrive e assinou autorização formal para extração de dados. Ele falou nomes, descreveu rotas, citou reuniões e a cada frase parecia perder um andar do próprio ego. Rosângela, do outro lado da mesa, não comemorava. Ela só sustentava o olhar, como quem garante que a verdade não vai escorregar de volta para a gaveta. Por que você sabia ucraniano? O delegado perguntou, desconfiado, como se aquilo ainda fosse o ponto mais estranho. Rosângela respirou e respondeu sem drama. Eu fui intérprete num abrigo de refugiados por 2 anos. Meu marido era motorista de aplicativo e levava doações. Foi assim que eu conheci gente que precisava ser entendida para sobreviver. Eu aprendi ucraniano porque ninguém aprende por hobby quando falta comida. Renato engoliu seco, porque a frase cortava as duas vidas como faca. A dela, feita de necessidade, a dele, feita de conforto. Quando perguntaram do envelope, Rosângela explicou que tinha visto Vinícius usando a empresa de limpeza terceirizada como corredor de coisas que não passavam pelo jurídico. Ela tinha percebido caixas sem nota, crachás falsos, manutenções em horários vazios. E 1 mês antes, uma funcionária da Copa, que sumiu no dia seguinte, tinha deixado um bilhete para ela com uma única frase: se você entende língua de fora, entende também mentira daqui. O autor da carta ucraniana apareceu 1 semana depois em reportagem. Não era um hacker de internet. Era um engenheiro estrangeiro que trabalhou no projeto Itaquera, guardou cópias e fugiu quando percebeu que iam transformar ele em bode expiatório. Ele escolheu enviar a carta para o topo porque sabia uma coisa cruel: só vira notícia quando encosta em gente grande. E ele escolheu Rosângela no texto porque tinha visto quem circulava invisível por onde as provas passavam. Vinícius Salles foi preso 2 dias depois, não porque a polícia ficou boa de repente, mas porque ele perdeu a arma principal, a invisibilidade. O rosto dele estava em milhares de telas, a tentativa de fumaça no Vesmecino VII virou laudo, e o depoimento de Renato abriu portas que antes só abriam para dinheiro. Quando algemaram Vinícius, ele ainda tentou sorrir, mas o sorriso não encontrou chão. Você vai se arrepender, ele disse para Renato, com a frieza de sempre. Renato olhou para ele e respondeu sem elevar a voz, pela primeira vez sem precisar provar poder. Eu já me arrependi por anos. Você só não sabia. A empresa de Renato caiu como caem impérios. Primeiro a bolsa, depois os patrocinadores, depois os aliados. Renato renunciou publicamente e, na mesma coletiva, anunciou um pacote de cooperação total e um fundo de reparação às famílias afetadas pelo projeto Itaquera. Muita gente chamou de jogada de PR, mas Rosângela assistiu com os braços cruzados e só acreditou quando viu o dinheiro indo para onde doía de verdade, com auditoria independente e nomes na lista. E então veio o momento que fechou o título como faca fecha ferida. Na frente de câmeras, dias depois, Renato chamou Rosângela num canto da coletiva e tirou do envelope de RH um documento com o valor do salário dele do mês. Eu disse que te dava meu salário se você traduzisse. Ele falou, a voz baixa. Eu fui um idiota, mas eu não vou ser mentiroso também. Rosângela olhou o papel sem pegar. O silêncio entre os dois durou o tempo necessário para o público prender o ar. Eu aceito, ela disse finalmente, e Renato pareceu aliviado cedo demais. Então Rosângela completou, olhando para as câmeras. Eu aceito, mas não para mim. Eu aceito para abrir um curso de alfabetização e informática para terceirizados aqui da região e um fundo de advogado para quem não consegue se defender. Porque eu traduzi palavras e agora eu quero traduzir oportunidade. Renato engoliu seco, e aquele engolir foi o terceiro impensável do dia. Ele,
O homem que usava dinheiro como humilhação, vendo o próprio dinheiro virar reparo público. Ele tentou dizer alguma coisa, mas não havia frase que não soasse pequena. Pela segunda vez, Rosângela o calou, só que agora sem adversário. Ela o calou com direção. Meses depois, quando o caso virou processo grande, Rosângela foi chamada a depor como testemunha-chave e entrou no tribunal com o mesmo uniforme cinza, por escolha. Não era falta de roupa, era recado. Ela não queria que a justiça visse uma nova Rosângela. Queria que visse a mesma mulher que sempre esteve ali e que vocês não olharam. Vinícius foi condenado por associação criminosa, obstrução, tentativa de sequestro e outros crimes que se empilharam como anos de sujeira escondida. O projeto Itaquera virou símbolo de investigação e reformulação de contratos públicos em mais de um estado, porque o escândalo mostrou um método, não só um culpado. Renato, por sua vez, não virou santo nem herói. Ele virou exemplo de queda, e isso dói mais do que prisão para gente do tipo dele. Numa noite chuvosa, Rosângela fechou a porta de uma sala simples onde acontecia a primeira aula do curso que ela criou. Havia 15 pessoas, quase todas de uniforme, limpeza, portaria, manutenção. Ela escreveu no quadro uma frase curta e virou para a turma. Aqui ninguém é moça nem moço, aqui todo mundo tem nome. E pela primeira vez, o prédio que sempre devorou gente invisível devolveu alguma coisa. Não devolveu tempo, nem apagou o trauma, nem ressuscitou quem caiu nos acidentes do sistema, mas devolveu o essencial, a chance de o mundo ouvir sem risada por cima.